Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui da plataforma Português com Letícia e hoje o nosso assunto são os adjetivos. Lembrando que adjetivo é uma classe de palavras, assim como artigo, substantivo, verbo, advérbio, pronome numeral e por aí vai. Então, quando você está classificando morfologicamente as palavras, você pode encontrar o adjetivo. Então, o adjetivo é uma classe de palavras que serve para atribuir ao substantivo uma característica. Então, o adjetivo ele vai estar sempre relacionado ao substantivo, dando ao substantivo uma característica. Coloquei aqui alguns exemplos. Fiz uma prova difícil. Note que eu tenho aí o substantivo prova. E qual é a característica desta prova? É que ela estava difícil. Difícil, então, é o adjetivo que está acompanhando o substantivo prova. Era uma pessoa simples. Ele era uma pessoa simples. Simples é uma característica do substantivo pessoa, portanto, um adjetivo também. Meu sapato vermelho furou. Qual é a característica do meu sapato? Vermelho. Então, vermelho está acompanhando aí a palavra, o substantivo sapato. E, por fim, o último exemplo, tomamos um vinho português. Português está dando uma característica para o vinho. Que vinho? É um vinho português. Então, todas essas palavras, difícil, simples, vermelho e português, são adjetivos, porque estão ligados aos substantivos, dando a eles características. Bom, o adjetivo ele pode vir na forma de uma só palavra, como esses exemplos que eu acabei de falar, mas ele pode vir também com mais de uma palavra, ou seja, eu tenho ali uma locução adjetiva ou mesmo uma oração. Vamos ver. Mia Couto é um escritor moçambicano. Moçambicano é o adjetivo que está acompanhando aí o substantivo escritor, certo? Então, ele é um escritor moçambicano. Moçambicano, eu digo que é um adjetivo. Entretanto, se eu opto por falar Mia Couto é um escritor de Moçambique, note que eu utilizo duas palavras, né? A preposição de mais o substantivo Moçambique para caracterizar o escritor. Então, de Moçambique funciona ainda como adjetivo do substantivo escritor, mas eu não tenho uma única palavra. Portanto, eu chamo aí essa expressão de locução adjetiva. É mais de uma palavra para expressar aí o valor do adjetivo. Então, adjetivo, locução adjetiva. E também eu posso caracterizar um substantivo por meio de uma oração toda. Olha só, Mia Couto é um escritor que nasceu em Moçambique. Quando eu digo que nasceu em Moçambique, é ainda uma característica da palavra escritor. Eu estou dando uma característica, é o mesmo sentido de moçambicano e é o mesmo sentido de Moçambique. Mas eu não posso falar que é apenas um adjetivo ou que é apenas uma locução adjetiva, porque eu tenho aí um verbo, né, que é o verbo nascer. Quando eu tenho um verbo, necessariamente eu classifico como oração. Então, que nasceu em Moçambique é uma oração que caracteriza a palavra escritor. Ela serve também para dar uma caracterização. Portanto, eu chamo de oração adjetiva. Tem o mesmo valor de adjetivo, mas é uma oração. Portanto, essa caracterização de um substantivo, ela pode se dar por um adjetivo, por uma locução adjetiva ou por uma oração adjetiva. O adjetivo é uma classe de palavras variável, ou seja, pode se flexionar em gênero, número e grau. Olha só, quando ela se flexiona em gênero, quando eu digo que o adjetivo ele pode se flexionar em gênero, quer dizer que ele vai para o feminino ou masculino. Coloquei aqui alguns exemplos. Feminino, prova longa. Note que o longa está concordando com prova, que é um substantivo feminino, portanto, fica prova longa. Se eu digo teste, teste é um substantivo masculino. O adjetivo vai concordar com a palavra teste, portanto, teste longo. Sobre a variação de gênero dos adjetivos, tem uma observação.
Olha só, os adjetivos podem apresentar uma única forma para o feminino e para o masculino. Ou seja, se eu tenho ali longa feminino e longo masculino, existem adjetivos que não têm feminino ou masculino, tem uma única forma tanto para o feminino quanto para o masculino. Exemplos de adjetivos uniformes, ou seja, que tem apenas uma forma, são fácil, feliz, inteligente, etc. Todas essas palavras eu posso falar assim, a prova estava fácil ou o teste estava fácil. É a mesma forma, né, para o feminino e para o masculino, assim como esses outros que eu coloquei e muitos outros adjetivos também. Já a variação de número, quando eu digo que o adjetivo ele se flexiona em número, quer dizer que ele pode estar no singular ou no plural. Singular, flor despedaçada. Plural, flores despedaçadas. Uma observação em relação à flexão de número dos adjetivos é que existem adjetivos compostos, que são formados por mais de uma palavra. Nos adjetivos compostos, quando eu passo esses adjetivos para o plural, apenas o último elemento vai para o plural. Exemplos: afro-brasileiras, anglo-germânicas e por aí vai. Mas existem exceções para essa regra. As exceções são o plural de surdo, mudo, é surdos, mudos, ou seja, os dois elementos vão para o plural. E quando eu tenho um adjetivo composto formado por uma cor e depois um substantivo. Nesse caso, nenhum vai para o plural. Tenho aí amarelo, ouro. Então, os papéis são amarelo, ouro, e nenhum dos elementos vai para o plural. E a última flexão possível dos adjetivos é a flexão em grau. O grau pode ser comparativo ou superlativo. Coloquei aí uma tabelinha para ficar mais claro para você. Grau comparativo pode se dar em igualdade, superioridade ou inferioridade. Vamos falar então primeiro do grau comparativo em igualdade. Eu vou comparar esses dois elementos e atribuir a esses dois elementos características iguais. Como a segunda prova foi tão difícil quanto a primeira. Eu estou comparando a primeira prova com a segunda, estou dizendo que ambas foram muito difíceis, ambas foram igualmente difíceis. Por isso, é o grau comparativo de igualdade. Já o grau comparativo de superioridade, eu vou dizer que um elemento ele é superior a outro, como o último livro é melhor do que o anterior. Eu estou comparando o último livro ao anterior e estou dizendo que ele é melhor, por isso é um grau de superioridade. E tem também o grau de inferioridade, quando eu vou dizer que um elemento ele é inferior a outro, como o primeiro livro é pior do que o segundo. Então, eu vou falar que o primeiro livro ele é pior, ele é inferior ao segundo. Esse é o grau comparativo de inferioridade. A flexão em grau dos adjetivos pode se dar de forma superlativa. E nesse caso eu tenho duas opções. Pode ser o grau superlativo relativo, em que eu pego um elemento e comparo com toda uma classe desses elementos, como essa foi a prova mais difícil do dia. Eu suponho que eu tenho várias provas difíceis no dia, ou várias provas naquele dia, mas eu pego uma prova, né, um elemento, e vou comparar com todas as outras e vou dizer que essa foi a prova mais difícil. Eu posso falar que também foi a menos difícil, não tem problema ser mais ou menos. O importante nesse grau superlativo relativo é comparar um elemento com todos os outros, com toda uma classe de elementos. E o grau superlativo absoluto pode ser analítico ou sintético. Quando eu coloco o grau superlativo absoluto analítico, eu vou colocar um adjetivo e um advérbio para intensificar esse adjetivo. É o caso de: o livro é muito interessante. Qual o adjetivo que eu utilizo aí? Interessante. Mas eu não quero dizer que ele é simplesmente interessante. Eu quero dizer que ele é muito interessante. Então, eu coloco aí o advérbio muito para intensificar o adjetivo. Mas eu também posso, em vez de usar muito interessante, usar uma única palavra para expressar
que é muito interessante. Eu posso falar que ele é interessantíssimo. E aí, nesse caso, quando eu coloco esse sufixo íssimo para expressar, para intensificar o fato do livro ser interessante, eu chamo de grau superlativo absoluto sintético. Vou dizer que é muito interessante, mas por meio de uma única palavra que vai expressar isso, e essa palavra é interessantíssimo com esse sufixo aí, íssimo. Portanto, eu digo que está no grau superlativo absoluto sintético. E por fim, para que você consiga resolver todas as questões sobre adjetivos nas suas provas, é muito importante que você tenha em mente duas observações a respeito dessa classe de palavras. A primeira é que as palavras podem mudar de classes de palavras. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre nas minhas aulas. Você precisa analisar o contexto para saber classificar morfologicamente uma palavra. Isso quer dizer que nem sempre uma determinada palavra, que parece sempre ser um adjetivo, ela vai ser adjetivo em todos os contextos. Você precisa analisar. Olha só, compre uma toalha azul para o jantar. Nesse caso, azul é um adjetivo que está caracterizando o substantivo toalha. Então, eu estou dando uma característica aí. Qual toalha? Uma toalha azul. Esse azul é um adjetivo. Só que se eu falo, esse azul não está bonito, o fato de eu colocar aí o pronome demonstrativo esse determinando a palavra azul, eu estou transformando esse adjetivo, essa palavra que é naturalmente um adjetivo, em um substantivo. A mesma coisa acontece se eu colocar um artigo definido ou um artigo indefinido antes. O azul dessa toalha não está bonito. Da mesma forma, essa palavra vai mudar de classe. Ela vai deixar de ser um adjetivo e vai passar a ser um substantivo. Então, você precisa ficar sempre atento ao contexto para não cometer erros como classificar uma palavra, sendo que ela está em um contexto diferente. Outra observação muito interessante em relação aos adjetivos é que eles podem mudar de sentido de acordo com o contexto, de acordo com a posição deles em relação ao substantivo. Olha só, ela é uma grande mulher. Eu tenho aí o substantivo mulher e eu tenho o adjetivo grande. O adjetivo grande ele está antes do substantivo mulher. Essa mudança de posição faz com que esse adjetivo grande tenha o sentido de notável, célebre, né? Então, ela é uma grande mulher, é uma mulher notável. Se eu coloco esse adjetivo depois do substantivo, ele vai mudar de sentido. Ela é uma mulher grande. Tem o mesmo sentido da frase anterior? Não, tem outro sentido completamente diferente. Eu estou dizendo que é uma mulher alta. Por isso, existe aí essa mudança de sentido. Essa mudança de sentido acontece em todos os adjetivos em relação aos substantivos? De jeito nenhum. São casos específicos. Às vezes, você muda a posição do adjetivo e muda o sentido. Nem sempre isso acontece. Então, você precisa ficar atento para quando essa mudança de posição do adjetivo pode dar um novo sentido ali para a frase. Esta foi, então, a aula sobre adjetivos. Eu espero que você tenha gostado da aula e que tenha entendido tudo. Até a próxima. Tchau, tchau!